Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Espero que estejam todos bem e prontos para mais uma aula. Então vamos lá iniciar nossa aula de hoje, certo? Fazendo a correção da atividade da aula 4. A primeira questão tinha uma tirinha aí, certo? Um dia você não poderá desistir e vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar com você. Daí eu que não vou querer. Você vai estar muito velha. Na primeira questão dizia, retire a locução verbal presente na tirinha. Então, prestem atenção, lembrem que a locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntinhos, certo? Então, aí na tirinha eu tenho algumas locuções verbais. Eu coloquei duas opções aí que estaria correta, certo? Vai estar e vai tomar. Então, são duas locuções verbais aí que estava presente na tirinha, tá bom? Segunda questão. O verbo namorar indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Então, o verbo namorar indica uma ação. Então, essa seria a resposta correta, tá bom? Terceira questão. Leia o texto abaixo e responda. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Nesse texto, o verbo previna-se, ele vai indicar o quê, pessoal? Um elogio, um protesto, uma ordem ou uma orientação. Quando ele fala previna-se, ele está fazendo uma orientação. Então, a alternativa correta seria a letra D, ok? Quarta questão era referente aí a esse textinho aí, essa tirinha. Quarta, a expressão schwack reproduz, né? Quando a Mônica, ela dá um beijinho ali no sapo, faz schwack. Então, esse barulhinho, nessa expressão, ela vai representar o som do beijo da personagem no sapo. Então, a alternativa era a letra A. Quinta questão. No último quadrinho, a fisionomia do sapo, mais os corações ao seu redor, vão revelar o quê? Ela vai revelar o encantamento do personagem em relação à transformação ocorrida, onde ela também virou uma sapinha. Então, a letra C seria a resposta correta, tá bom? Tenho certeza que todos vocês acertaram, estava bem fácil nossa atividade. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre predicação verbal. A predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo. No que se respeita à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Então, a predicação verbal é o verbo que vai fazer essa ligação, certo? Entre o sujeito e o predicado ou o predicativo. Esses verbos, eles podem ser intransitivos, transitivos, diretos e indiretos, ou também podem exercer a função de verbos de ligação. Os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que expressam sentido completo, sendo capazes de constituir predicados sozinhos. Então, o verbo por si só, ele vai passar a informação completa, não havendo necessidade de um complemento. Escorreguei, ela saiu. Então, quando eu falo escorreguei, eu utilizei apenas um verbo, passei a informação completa, certo? Sem haver a necessidade de um complemento. Quando eu digo também ela saiu, né? Eu tenho aí apenas o sujeito e o verbo, certo? Saiu. O saiu aí vocês observam que termina aí, não tem um complemento, não há necessidade de um complemento, porque ele por si só passou a informação completa, expressou o sentido completo dentro da oração. Não quer dizer que a oração acabe sempre no verbo intransitivo. Então, não quer dizer
que a minha oração ela vai parar no verbo intransitivo, como foi o caso dessas duas orações que eu coloquei para vocês, certo? Ainda que não seja exigido, após o verbo pode acrescentar mais alguma informação. Então, eu posso ter aí, certo, após esse verbo intransitivo, alguma informação, tal como um adjunto adverbial ou um predicativo do sujeito, certo? Exemplo, escorreguei ali. Observem que ele colocou aí, certo? Uma adjunto adverbial de lugar. Ele está informando onde ele caiu, onde ele escorregou. Escorregou ali. Então, observem que o escorreguei, ele continua sendo um verbo intransitivo, porém foi acrescentado aí um adjunto adverbial, certo? Ela saiu desesperada. A forma como ela saiu, né? Foi desesperada. Então, eu tenho aí um predicativo do sujeito. Porém, também o verbo sair continua sendo um verbo intransitivo. Ele passa a informação sozinho, sem haver a necessidade de complemento, ok? Os verbos transitivos. Os verbos transitivos, agora, eles são diferentes, certo? Ele não tem sentido sozinho, certo? Ele precisa de um complemento. Então, eu vou ter aí a transitividade verbal, que é a necessidade que um verbo tem de ser complementado, de ser completado com alguma coisa, com algo. Ele precisa transitar para o objeto, ou seja, ir em busca de algo que complete o seu sentido. Por exemplo, relatei. Relatei o quê? A gente faz a seguinte pergunta com esse verbo aí, relatar. Relatei o quê? Aí ele complementa. Relatei o ocorrido. Gosto de rock. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Nesse caso aí, ele gosta de rock. Então, houve também a necessidade de um complemento para que a informação ela ficasse completa, certo? O verbo aí, nesse caso, precisa ser completado com algo. Preposição. Os verbos transitivos, eles podem ser diretos ou indiretos. Indiretos quando há necessidade de uma preposição. Então, antes de estudarmos o verbo transitivo indireto, eu vou fazer uma recapitulada sobre preposição. A preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Então, vai ser aquela palavrinha ali que vai fazer relação entre os termos, certo? São preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, certo? Essas são algumas preposições essenciais, porém existem outras, certo? Então, vai ser esses termos aí, essas preposições, que vão fazer relação entre dois ou mais termos dentro da oração. Caminhou até o parque para exercitar-se. Observem aí que eu tenho o até e o para aí, as duas preposições. Farei o trabalho com você. O com aí, a preposição com. Colarei os cartazes com fita adesiva. Então, eu tenho também aí o com, certo? Então, a preposição as principais preposições são essas, ok? Tem outras também, tá, pessoal? Então, vamos lá agora para os verbos transitivos diretos e indiretos. Os diretos, ele exige um complemento, certo? Como nós vimos, os verbos transitivos necessitam de complemento. Nesse caso, quando ele é direto, ele tem o complemento, só que sem preposição. Não há necessidade de uma preposição. Exemplo, Luiz comprou óculos novos. Então, eu tenho aí Luiz, né, o meu sujeito, comprou, né, que é o meu verbo, óculos novos. Então, observem que após o verbo comprar, eu tenho o meu complemento sem preposição. Então, nesse caso, ele é transitivo direto. Já o indireto, certo? Ele exige um complemento com preposição. Lucas gosta. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa, né? Então, eu tenho aí a preposição de.
Lucas gosta de Marina. Então, como tem a preposição, certo? Eu vou ter aí um transitivo indireto. Ele também pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que são aqueles que vão precisar desses dois tipos de complementos, um com preposição e outro sem preposição. Comprei jornais variados naquela banca. Comprei jornais variados. Observem aí que essa primeira parte aí eu tenho complemento, né, após o verbo comprar, sem preposição. Só que aí quando eu coloco naquela banca, aí eu tenho agora a preposição, certo? Naquela, tá bom? Não existe nada entre nós. Então, não existe nada entre nós. Então, observem aí que eu tenho uma preposição. Depois do verbo existir, não tenho preposição, porém, depois eu tenho outro complemento com preposição. Então, eu tenho aí dois casos de verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Os verbos de ligação, certo? Então, como eu falei para vocês, os verbos eles podem ser intransitivos, transitivos e também podem ter a função de verbos de ligação, que como o próprio nome já diz, eles vão ligar termos, certo? Ele não vai exercer uma ação. São termos que exprimem estado ou mudança de estado. Não indicam, portanto, ações. Nas orações com verbos de ligação, o sujeito não pratica nem sofre a ação, porque numa oração com verbo de ligação não há ação. O sujeito é apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Então, vou ter aí uma características apenas em relação ao meu sujeito. Por essa razão, o verbo serve como verbo de ligação, como elemento de ligação entre um sujeito e seu atributo, que no caso é o predicativo do sujeito, que vai ser aquela informação que eu vou ter a respeito do sujeito sendo ligada através do verbo de ligação. A casa é nova. Eu tenho aí a casa, o meu sujeito, é o meu verbo de ligação, e nova, que é o meu predicativo do sujeito, que foi quando eu atribuí uma característica à casa, certo? Então, observem que é um verbo de ligação, portanto, ele não exerce nenhum tipo de ação. João está triste, né? Eu estou falando da condição, né? Da circunstância em que João se encontra. João, o meu sujeito, está, verbo de ligação, e triste, o predicativo do sujeito. Então, mais uma vez, aí com o verbo de ligação, eu não tenho ação, certo? Então, ele vai ligar os termos, sujeito e predicativo, certo? Então, é um verbo aí que não expressa a ação. Ele vai expressar estado ou mudança de estado. Nos predicados formados com verbos de ligação, a principal informação a respeito do sujeito está a cargo do predicativo. Os verbos de ligação eles podem expressar estado permanente, quando eu digo que Eva é magra, eu estou afirmando, ela é magra. Circunstancial, quando eu digo Eva está magra, né? No momento ela se encontra magra. Estado transitório, o aluno esteve quieto durante a palestra, então naquele momento ele esteve quieto, porém ele não é sempre quieto. Mudança de estado, o aluno tornou-se comportado, né? Então ele não era comportado, porém tornou-se comportado. Continuidade de estado, o aluno permaneceu quieto, né? Ele continua quieto. Então observem aí que os verbos de ligação, ele pode exercer esses tipos de função. Os principais verbos de ligação que costumam funcionar são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar. Esse andar aí, certo, pessoal, não é um andar que indica ação, certo? Por que eu não sei o que é verbo de ligação? Lili, verbo de ligação é aquele que liga para as pessoas. Só para descontrair, pessoal.
Então, vamos lá dar uma recapitulada, certo? Predicação dos verbos. Eu vou ter o meu verbo, certo? Que pode ser intransitivo, transitivo, direto, indireto ou direto, indireto. E eu vou ter também ele como verbo de ligação. Ele vai ser intransitivo quando não necessita de complemento, né? Então, não precisou perguntar nada ao verbo, no máximo onde, e outras perguntas circunstanciais. Já no transitivo, né, eu faço aquela perguntinha ao verbo, né? O que, quem, né? Quem gosta de alguma coisa. Então, ele pode ser direto, quando não tem preposição, indireto, quando tem preposição, e direto e indireto, quando tem as duas. E o verbo de ligação é aquele que liga o sujeito a um atributo, né, ao predicativo do sujeito. Trata-se de um verbo com carga semântica menos intensa, normalmente designa estado. Então, não vai indicar uma ação, apenas estado ou mudança de estado. Então, vamos lá exercitar para ver se vocês aprenderam bem direitinho o que nós vimos na aula de hoje, tá bom? Identifique nas orações a seguir os verbos como transitivos, intransitivos ou verbos de ligação. Vamos lá. Pedro caiu. Quando eu digo Pedro caiu, eu encerrei aí a minha informação no verbo cair, né? Então, se por si só eu obtive a informação completa, então eu tenho aí um verbo intransitivo. Cair. Ana ficou feliz. Quando eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, né? Que é o feliz, que é a informação que eu tenho sobre Ana. Então, ficou aí é um verbo de ligação. Lígia ama Carlos. Amar é um verbo que indica ação, né? Então, portanto, eu tenho aí um verbo transitivo, porque ele tem um complemento aí, certo? Que é Carlos. Carla gosta de brigadeiro. Tenho aí quem gosta de alguma coisa ou de alguém. Carla gosta de quê? De brigadeiro. Então, eu tenho aí um complemento após o verbo gostar. Então, eu tenho aí um verbo transitivo. As cartas chegaram. Então, o verbo chegar aí passou o sentido completo, passou a informação completa. Então, minha frase encerrou ali no chegaram, então eu tenho o verbo intransitivo. E as crianças permanecem sentadas, eu tenho aí uma circunstância, o estado em que as crianças permanecem sentadas. Então, eu tenho aí verbo de ligação, que é permanecem. Identifique os verbos transitivos diretos, indiretos ou direto e indireto. Então, vamos ver agora identificar em todas essas frases os verbos são transitivos. Então, nós vamos ver se são diretos, indiretos ou é os dois, certo, pessoal? Vão observando aí bem direitinho em casa e já pensando aí nas respostas. Helena fez as lições. Quando eu digo Helena fez as lições, eu tenho aí o verbo fazer, certo? E as lições, esse as aí, ele vai ser uma preposição. Então, eu vou ter aí um transitivo indireto. Não existe nada entre nós. Então, não existe, aí eu tenho nada e depois tem outro complemento com preposição, que é a preposição entre. Então, eu vou ter aí um verbo transitivo, direto e indireto. Preciso de ajuda. Quem precisa de alguma coisa. Nesse caso aí, de ajuda. Então, ele usou uma preposição. Então, vai ser um transitivo indireto. Comprei um vestido. Comprei o quê? Um vestido. Tem preposição? Não tem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Patrícia gosta de rock. Mais uma vez, aí o verbo gostar, necessitando de uma preposição, que é a preposição de. Gosta de rock. Então, eu tenho aí um transitivo indireto.
O pai não emprestou o carro ao filho. O pai não emprestou. Não emprestou o quê? O carro. A quem? Ao filho. Então, observem que eu fiz duas perguntas aí. O que e a quem. Então, eu tenho aí um transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos lá ver essa tirinha. Veja meu estilo. Oi, beleza, você vem sempre aqui? Elas não resistem à minha cantada. Então, observem aí que a ratinha desmaiou. Observe as falas e as imagens da tirinha e responda. Observem bem a parte não verbal, certo? As imagens. Não se atentem apenas à parte verbal. A ratinha, ela desmaiou porque não resistiu à cantada do ratão. Vocês acham que ela não resistiu à cantada do ratão? Ou o que foi que ela desmaiou, né? Ela desmaiou por conta do bafo dele, né? Não foi porque ela resistiu à cantada dele. Classifique os verbos em destaque a seguir, retirados da tirinha e seus complementos, se houver. Então, quando tem aí, veja, meu estilo, né? Eu tenho o complemento aí, meu estilo. Não tenho preposição, então é transitivo direto. Você vem sempre aqui, o vem aí encerra, ele passa a informação completa, porque o sempre aqui vão ser adjuntos adverbiais, certo? Então, eu vou ter um verbo intransitivo. Elas não resistem à minha cantada. Quando tem aí a minha cantada, esse aí com crase, ele é uma preposição, certo? Então, ele está complementando aí o verbo resistir com o uso de uma preposição. Então, ele vai ser transitivo e indireto. Ok, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Aí estão as referências, certo? Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada por estar comigo em mais uma aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.